Olá pessoal, aqui professor Celso e hoje vamos discutir um pouquinho sobre pregação e a forma mais simples de pregar, ou seja, uma pregação descomplicada. Será que é possível uma pregação descomplicada, uma pregação fácil, bastante clara, bastante didática, para que o ouvinte possa então compreender aquilo que estamos pregando, aquilo que vamos pregar, aquilo que vamos ensinar? Muito bem, então é sobre isso que nós vamos conversar hoje com você e espero que você participe, que você esteja nos acompanhando, aproveitando ao máximo então sobre esse tema pregação descomplicada. E hoje vamos colocar também, ensinar, falar um pouco sobre 3 tipos de sermões que vão então estar nos ajudando na pregação descomplicada. Muito bem, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, ele vai nos ensinar o seguinte, ele vai nos alertar, ele vai nos exortar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Veja que Pedro, então, está debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, nos guiando, nos direcionando, dizendo que nós temos uma responsabilidade. Então, todos aqueles que têm o chamado para o ensino, para a pregação, para o pastorado, para ser um obreiro na casa do Senhor, para ser um presbítero, têm essa responsabilidade de apacentar o rebanho de Deus. Primeiro ponto que nós devemos entender, que o rebanho não é nosso. Então Pedro deixa claro que o rebanho é de Deus, que está entre vós. Então ele está falando da igreja. Então nós temos esse compromisso com os membros da igreja. Ou nós temos esse compromisso com os nossos alunos, aqueles que estão debaixo da nossa orientação de ensino. E ele vai dizer, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Logo, o pregador, o pastor, o professor, o obreiro, o missionário, ele precisa entender que uma das funções que Deus o chama para realizar é a função de apacentar. Muito bem, então nós queremos despertar agora em vocês a questão da preparação do sermão, ou seja, da preparação à entrega. Então, quando você é chamado para pregar ou você tem essa responsabilidade de pregar junto ao seu rebanho, junto aos membros da sua igreja, o que vem à sua mente? Então, primeiro, nós temos que entender que existe um tempo de oração. O que significa isso? Nós devemos buscar ao Senhor em oração como se fôssemos verdadeiros arautos. O arauto é aquele que vai transmitir a mensagem do rei. E o arauto ele precisa ser muito fiel à mensagem. Então ele vai até o rei, ouve a mensagem do rei, entende a mensagem para depois transmitir essa mensagem ao povo, para que o povo possa então entender a mensagem que não é do arauto, mas a mensagem é do rei. Da mesma forma nós devemos ir a Deus, buscar ao Senhor, escolher o texto, ouvir o texto, aquilo que Deus quer falar conosco e também com o público, com os membros da nossa igreja, com os nossos alunos, com aqueles que estão envolvidos nesse processo de ensino que nós estamos transmitindo, seja por uma pregação, seja por uma aula. Então veja, nós somos verdadeiros arautos, então nós devemos, nesse período, separar um tempo, nesse período de oração, separar um tempo para buscar o rei, para buscar a mensagem do rei, para buscar a mensagem de Deus, aquilo que Deus quer falar com o seu povo. E é nesse momento de oração, de busca, de meditação, que nós vamos então receber de Deus a mensagem. Geralmente, Deus coloca no nosso coração um tema ou um texto. Não necessariamente precisa ter um tema,
mas Deus vai colocar no nosso coração, por exemplo, um texto, e nós começamos então a estudar e a meditar no texto. Essa questão então do estudo, da busca, da meditação no texto, entra numa área chamada preparação e estudo, numa etapa, ou melhor, em vez de área, vamos usar etapa, numa segunda etapa, chamada então preparação e estudo. Já tivemos a primeira etapa, que foi a da oração, a escolha do texto, a escolha do tema, tudo isso o Senhor vai nos conceder, pois somos arautos e fomos até o rei para buscar a mensagem. Agora veja, nós vamos começar então numa segunda fase, numa segunda etapa, que é a preparação e estudo. E esse período de preparação e estudo é fundamental para que nós possamos exatamente extrair do coração do rei, do coração de Deus, a mensagem que deve ser transmitida. Então veja, a preparação e estudo é para que eu busque na palavra de Deus a verdadeira mensagem, aquilo que Deus tem para mim. Então é nessa fase de preparação e estudo que eu vou me debruçar perante a palavra para buscar diante de Deus a mensagem que ele tem para o seu povo. E aí nós temos que entender que a necessidade de uma interpretação correta. E aí entra num campo da teologia chamado de hermenêutica, que é a arte de interpretar corretamente a Bíblia. Então nós devemos entender que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Ou seja, eu não trago a minha interpretação, mas eu busco no texto aquilo que o texto realmente quis dizer. Então, o autor bíblico, quando ele escreveu, a inspiração das Escrituras é divina. Foi o Espírito Santo quem a inspirou. Porém, Deus mesmo, o próprio Espírito Santo, escolheu homens que foram movidos para escrever as Escrituras inspiradas. Então, eu devo entender que a inspiração é divina. Logo, eu tenho que buscar a iluminação do Espírito para entender o texto, para interpretar o texto corretamente, porque é essa interpretação correta que vai me levar a entregar exatamente a palavra de Deus. Então, vejam, há uma grande responsabilidade no pregador, ou para o pregador, para o professor, para aquele que ensina a palavra de Deus. Qual é essa grande responsabilidade? É extrair do texto a verdade bíblica. Nós não podemos colocar no texto aquilo que nós achamos. Nós devemos retirar do texto o que o texto quis ou quer dizer a nós, quis dizer naquele tempo para os seus ouvintes. Por exemplo, quando Paulo escreveu a sua carta aos Colossenses, ele escreveu a carta para a igreja de Colossos, ali no primeiro século. Todos os membros daquela igreja entenderam o que Paulo quis dizer. Agora vejam, nós temos que pegar os escritos de Paulo, aquilo que ele quis dizer para aquele público-alvo, e trazer para os dias de hoje, dentro daquilo que o Espírito Santo inspirou. E não nós trazermos uma interpretação totalmente fora do texto, totalmente fora do contexto. Então, essa preparação e estudo é fundamental. E aí vem a última etapa, que é a entrega da mensagem, ou seja, é a pregação descomplicada. Então, quando eu recebi do rei a mensagem, quando eu recebi então de Deus a mensagem, quando eu me aprofundei na mensagem e extraí do texto as verdades bíblicas, agora eu vou entregar para o público a mensagem do rei. Lembrem-se, nós somos arautos. Coloca isso na sua mente, que você guarde essa informação desejar. Nós somos arautos. E um arauto, ele não fala de si mesmo, ele não expõe suas ideias. O arauto fala daquilo que o rei quis dizer, ele expõe as ideias do rei. Então agora vem a entrega, nós estamos trazendo o sermão propriamente dito. Agora é o momento da pregação, aquele momento solene em que Deus, através de você, está falando
ao público, está falando à igreja. Portanto, devemos entender que esse processo é fundamental. Essa atuação divina através de nós, que somos simplesmente instrumento nas mãos de Deus, é essencial para que ele possa, então, falar para o seu povo. Então, nós temos a primeira fase da preparação de uma pregação ou de um sermão, que é a oração, a escolha do texto ali, aquele período de busca juntamente com Deus. Depois, a preparação, e a preparação é um período muito mais longo. Um grande pregador já disse o seguinte, que um bom sermão, para ser pregado, ele necessita de pelo menos 30 horas de preparação. Mas vamos entender que de repente 30 horas seja muito, mas nós precisamos despender tempo, estar buscando, usando o tempo, investindo tempo nessa preparação, porque quanto mais eu me preparar, melhor será a minha mensagem, a minha pregação. E então chegou aquele momento da pregação. Naquele domingo, por exemplo, de manhã ou à noite ou durante a semana, naquele culto que Deus te chamou para pregar. Então você vai pregar segundo tudo aquilo que Deus já te falou. Então, quando você encontrou-se com Deus, na oração, na escolha do texto, na escolha do tema, na primeira fase, todo aquele período de preparação que pode ter levado horas, de repente você ficou a semana toda meditando e buscando de Deus uma palavra, e agora, no domingo de manhã, por exemplo, chegou o momento de você entregar essa mensagem. Então, agora, você vai aplicar tudo aquilo que Deus colocou no seu coração para transmitir ao público, àqueles que estão ali prontos para ouvir a mensagem que Deus tem através de você. Bom, já vimos então a questão da necessidade da preparação, ou seja, desde o momento em que eu busco ao Senhor para que Ele me mostre a vontade dEle com relação àquele assunto que vai ser ministrado, que vai ser pregado, agora então, depois que eu entreguei a mensagem, a igreja, ou o meu público, foi edificado, sabendo exatamente sobre qual tema foi falado, qual texto foi pregado, e a pregação descomplicada é aquela que vai trazer, então, clareza e objetividade a todos aqueles que estão nos ouvindo. Muito bem, mas agora vamos, nesta segunda parte, falar sobre 3 tipos de sermões. Na verdade, nós não vamos entrar a fundo especificamente sobre os 3 tipos de sermões mais pregados, mas vamos falar de forma sucinta e clara a respeito de cada um. Então, 3 formas de pregar, ou 3 tipos de sermões. O primeiro tipo é o temático. Então, nós temos o sermão temático. O segundo tipo é o conhecido como o sermão textual. E o terceiro tipo é o sermão expositivo. Então, vamos lá. O que é um sermão temático? No sermão temático, os tópicos do sermão são desenvolvidos em torno de um tema e fundamentados em versículos separados da Bíblia. Então, o que nós precisamos entender sobre o sermão temático? Primeiro, ele tem que ter um tema. A característica do sermão temático é o tema. E qual é a ideia do sermão temático? Que o pregador, aquele que está trazendo a mensagem, ele não fuja do tema. Então você pode, no sermão temático, e deve separar o sermão em tópicos, tá bem? Tópico 1, tópico 2, tópico 3, no máximo 4 tópicos, para que o sermão torne-se compreensível e didático. Então, nunca colocar, por exemplo, 10 tópicos, 11 tópicos, 12 tópicos, porque foge da compreensão das pessoas. Então, é importante trabalhar, o ideal seria em torno de 3 tópicos, e esses tópicos embasados biblicamente. Então, vamos imaginar que o tema seja o amor de Deus.
E você pode pregar, inclusive, um sermão evangelístico sobre esse tema, o amor de Deus. E aí, dentro do amor de Deus, vai vir à sua mente exatamente João 3,16. Então, você pode dividir em tópicos. Por exemplo, o amor incondicional de Deus. Dentro do amor incondicional de Deus, quem foi a pessoa que cumpriu os planos salvíficos de Deus? Então, seria o segundo tópico. E qual é o resultado do amor incondicional de Deus, que seria o terceiro tópico, que seria a salvação de todo aquele que crê? Então, veja, num sermão temático, você tem o tema, você escolhe um texto, que pode ser um único versículo, ou pode ser um conjunto de versículos, desde que não seja muito extenso, e aí então você desenvolve aquele tema, o amor incondicional de Deus. Aí você vai pegar o texto e dentro do próprio texto, dentro do próprio versículo ou dentro do próprio texto, como eu disse, você vai encontrar ali os tópicos. E esses tópicos, eles podem ser recheados, vamos dizer assim, preenchidos com outros versículos bíblicos que tratem do amor incondicional de Deus. Então, isso seria o que? Um sermão temático, não é? Muito bem. O segundo tipo de sermão é um sermão textual, também um sermão importantíssimo. O sermão textual, como o próprio nome está dizendo, ele vai ser baseado num texto. Então, o sermão textual ele tem um pouco de semelhança com o sermão expositivo. Mas o sermão textual é mais simples. Ele, então, vai ser com base num texto. Vejam, os tópicos do sermão textual, são desenvolvidos em torno de um texto, enquanto que no temático são desenvolvidos em torno de um tema, e você não pode fugir do tema. Agora, o textual, não é? Os tópicos são desenvolvidos em torno de um texto. Então, o texto é a marca, é o texto que vai falar. Então, você tem que deixar o texto falar, e aí que vem a questão da boa interpretação do texto. Muito bem, então, desenvolvidos em torno de um texto e seus subtópicos. Então, você pode também dividir em subtópicos. Dentro do texto, você vai ver as características do texto e encontrar ali os subtópicos, que são fundamentados em versículos separados da Bíblia. Então, da mesma forma que no temático, o textual, você pega o texto e desenvolve. Então, vamos pegar como exemplo aqui o Salmo 23, que fala sobre a questão do pastor, quando Davi teve aquela experiência a respeito do pastor, ou seja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele começa então a desenvolver aquele salmo, Salmo 23. Então, dentro do salmo, você vai ver que existem tópicos e subtópicos. Então, veja, você vai organizando a sua pregação dentro do texto. Você pode até buscar mais informações em outros textos, mas no textual, o ideal é que você fique focado no texto. Então, se o salmo a ser estudado é o Salmo 23, foque nas informações que você tem no Salmo 23. E desse salmo você vai retirando, então, aquelas informações fundamentais para a edificação da igreja, para a edificação do povo que está ali ouvindo. Então, de tal forma que, ao terminar a sua pregação, ao seu sermão textual, o público saiba aquilo que quer dizer ou o que o autor bíblico quis dizer quando escreveu o Salmo 23. Então vejam que tanto temático como textual requer do pregador estudo, requer do pregador uma boa hermenêutica, uma boa interpretação de texto, tá bem? Então você vai recheando o seu texto com mais informações, mas cuidado para que você não fuja do texto. Então, é porque é comum acontecer isso.
O pregador, às vezes, ele fica empolgado, e isso é gostoso, né? Quando a gente se empolga, mas nós temos que ter ali o domínio próprio para não chegarmos ao ponto de nos desviar totalmente do que o texto está dizendo. Tá bem? Então veja, trabalhar bem o texto, ler o texto com calma, com clareza, numa boa dicção, numa boa oratória, tudo isso é importante e você vai aprendendo, você vai colocando em prática. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aulas, né, eu sou formado em biologia e em 1987, portanto faz bastante tempo, eu comecei a lecionar as minhas aulas de biologia. E como que eu fazia? Primeiro, eu fiquei muito preocupado porque eu iria enfrentar alunos de quinta, sexta, sétima, oitava série. E eu fiquei preocupado para enfrentar alunos nessa faixa etária. Muito bem, mas o que eu fazia? Eu me preparava muito, eu me dedicava. Então, eu reservava um espaço, um quarto, por exemplo, e eu colocava ali um espelho e começava a dar aulas para mim mesmo. Então eu pegava um tema, vamos imaginar, por exemplo, fotossíntese, né, que a gente aprende lá na quinta, sexta, sétima série, e eu estudava o assunto, né, eu pegava os meus livros, estudava muito e buscava as informações, os conceitos a respeito do assunto. Então eu estava ali estudando sobre fotossíntese e depois então eu dava uma aula para mim mesmo em frente ao espelho. Isso me ajudava. Então quando eu ia para a sala de aula, eu já ia dominando completamente o assunto. Eu sabia o que era fotossíntese, eu sabia montar um esquema da fotossíntese e então eu explicava o assunto para os alunos e os alunos vibravam e aprendiam. Então, eu sempre tive esse hábito de me preparar muito bem. Então, no sermão temático e no sermão textual, a ideia é exatamente essa, você dominar. Você vai pregar sobre o Salmo 23, domine o Salmo 23. Veja o que Davi quis dizer naquele texto, ou naqueles versículos, para que o seu público possa, então, entender exatamente aquilo que a Bíblia diz. E depois, então, um sermão um pouco mais elaborado, que é o sermão expositivo. Geralmente, os pastores optam por sermão temático ou textual. Porém, o sermão expositivo ele é riquíssimo e para a edificação da igreja, o sermão expositivo ele tem um efeito muito maior do que o temático e o textual. É lógico que todos têm a sua importância, mas o expositivo ele tem uma importância ímpar. Agora, pregar expositivamente não é simples. Requer estudo, requer prática, requer dedicação, requer tempo de estudo. Então, realmente o expositivo, ele vai levar muito mais tempo de estudo do que o temático e o textual. Então, veja, o sermão expositivo é aquele que, primeiro, olha só, tira o conteúdo diretamente da Bíblia. Você deve estar pensando, mas o temático não tira da Bíblia e o textual também? Sim, todos vão tirar o conteúdo da Bíblia. Mas o expositivo ele vai ficar muito centrado naquilo que o texto bíblico diz. Então ele vai tirar o conteúdo diretamente da Bíblia e vai se concentrar nesse conteúdo. Então, por exemplo, vamos supor que você vai pregar sobre Efésios capítulo 1, uma pregação expositiva. Então você vai pegar o texto e vai fazer uma leitura clara, vai explicar o texto e vai aplicar o texto. Então, é aí que a pregação expositiva ela é mais rica, ela é mais edificante. Então, uma igreja que está habituada a receber uma pregação expositiva é uma igreja que cresce mais em termos de conhecimento da palavra. São aqueles que vão se aprofundar mais na palavra.
Então, tira o conteúdo diretamente da Bíblia. Segundo ponto, busca descobrir o significado pretendido por Deus no texto. Isso é, buscar a revelação. Então, a revelação, na verdade, no sermão expositivo e em todos os demais sermões, é exatamente descobrir ali no texto o significado pretendido pelo autor. E o autor, nós sabemos que é o próprio Espírito Santo. Ele usou Paulo, ele moveu Paulo a escrever, ele moveu Davi a escrever, ele moveu quase 40 autores para escreverem as Escrituras. Ele moveu os profetas Isaías, Zacarias, Ageu. Então vejam, a inspiração é divina. O que nós temos que entender então? Que nós temos que extrair do texto. Quando eu busco o significado pretendido pelo próprio Espírito Santo, eu estou trazendo aqui a revelação bíblica, fresquinha, conforme aquilo que o próprio Espírito Santo inspirou. Terceiro ponto, o sermão expositivo, ele observa o efeito daquele significado sobre os que primeiro ouviram essa mensagem. Então, vamos lá voltar para a carta de Paulo aos Efésios. Então, no sermão expositivo, nós temos que buscar o significado e entender o que Paulo quis dizer à igreja de Éfeso, ou com relação às outras cartas, por exemplo, o que Paulo quis dizer à igreja de Colossos, o que Paulo quis dizer à igreja da Galácia. Então, veja, essas perguntas nós temos que fazer para podermos pregar expositivamente. E quarto ponto, aplicar o seu significado para o público de hoje. Então, pegamos novamente Efésios capítulo 1, pregamos, expusemos o texto, porque é expositivo, então nós temos que expor o texto, fizemos a exposição do texto, vimos o que o texto quis dizer àqueles ouvintes do primeiro século, e agora então nós vamos aplicar os ensinos e as verdades daquele texto para o público de hoje. Então, isso é pregar expositivamente. Então, apenas retomando os 3 tipos de sermões: sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. Todos sermões extremamente ricos e edificantes para o crescimento da igreja. Muito bem, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre pregação expositiva. Porque veja, se você é um pastor, se você é um pregador, se você quer edificar a sua igreja, invista tempo de estudo na pregação expositiva. Então vamos abrir um pouquinho mais aqui a respeito da pregação expositiva. Então, qual é a tarefa do pregador na pregação expositiva? Então, primeiro ponto, ele deve descobrir o que o texto diz. Olha lá, guarda isso. Descobrir o que o texto diz. Então, eu tenho que olhar para o texto. Quando eu faço uma primeira leitura, geralmente eu não capto toda a mensagem daquele texto. Então, eu preciso me aprofundar. Eu preciso entender que eu tenho uma tarefa. Eu preciso descobrir o que o texto quis dizer ou quer dizer. É a questão do arauto. Eu preciso ouvir o rei. O que o rei tem naquele conteúdo? O que Deus tem? O que o Espírito Santo escreveu? Então, eu preciso descobrir isso. Eu preciso buscar isso. Eu preciso discernir o que está escrito ali. Então, a questão de descobrir o que o texto diz significa entender o significado do texto. Então, preciso entender o significado do texto. Depois que eu entendi, eu vou apresentar o significado. Então, veja, a igreja vai estar atenta, ela vai estar esperando essas informações que você, pregador, estará passando. Então, a partir do momento que você começa a pregar expositivamente, você mesmo vai ver que a pregação expositiva é um estilo de pregação que revoluciona o ensino na igreja. Então, apresentar o significado, isso traz crescimento,
traz edificação, a igreja fica atenta àquilo e fazer uma aplicação do significado para os dias de hoje. Então, de nada adianta nós entendermos o significado, apresentarmos o significado, se nós não fizermos uma aplicação. Então, nós devemos aplicar aqueles ensinos, voltando para a questão da carta de Paulo aos Efésios. O que Paulo quis dizer a eles? Qual foi a aplicação que Paulo fez ali naquela ocasião? Agora vamos trazer essa aplicação e fazer uma aplicação para os dias de hoje. E assim, então, nós estaremos o quê? Crescendo dentro da pregação expositiva, e a igreja também estará crescendo. Veja, a pregação expositiva requer, primeiro, algumas premissas que nós devemos entender. Primeira premissa, que a Bíblia é inspiração divina, tá bem? É lógico que no temático e no textual também nós temos que entender isso. Mas principalmente na pregação expositiva, eu preciso entender que a Bíblia é inspiração divina. E se é inspiração divina, ela é quem dá as ordens. Entendem isso? Eu não posso alterar aquilo que o texto está dizendo. Por quê? Porque é inspiração divina. Segundo, ela tem autoridade divina. Se foi inspirada pelo Espírito Santo, a autoridade está na palavra. Então, ela é autoritativa. Outro ponto fundamental da pregação expositiva é a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. O que significa a inerrância? A Bíblia, no seu original, ela não contém erros. Isso é inerrância. Eu não posso ficar buscando erros e contradições na Escritura. Eu preciso entender que ela é inerrante. Isso é um pressuposto que eu devo ter em mente para pregar expositivamente. E também a infalibilidade da Bíblia. O que significa isso? Que ela é infalível, que está relacionado com a inerrância. Se ela não contém erros, ela também não contém falhas. Por isso ela é infalível. A questão também da coesão interna. Então, quando eu analiso a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu vou ver o quê? Uma coesão. Eu vou ver Deus trabalhando a história da redenção do homem, desde o momento da criação, da queda, e aí nós vamos ver a redenção por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, há uma coerência bíblica, há um enredo bíblico que vai trazendo, então, gradativamente, e isso a gente estuda na teologia bíblica, não que a teologia, as demais teologias não sejam bíblicas, é que existe uma parte da teologia chamada teologia bíblica. Nós temos a teologia sistemática, por exemplo, que estuda o quê? Estuda a questão das doutrinas bíblicas. Então, por exemplo, soteriologia, que é a doutrina da salvação, cristologia, que é a doutrina de Cristo, teontologia, que é a doutrina de Deus, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, nós temos isso na teologia sistemática. E a teologia bíblica, ela trabalha a história da revelação de Deus para o homem, desde a criação, então, como eu disse, a queda, a redenção em Cristo, enfim, toda a Bíblia de forma geral, ela é estudada na teologia bíblica. Então, a Bíblia é inerrante e é infalível, e a coesão e a relevância da palavra de Deus para os dias de hoje. Então, quando nós estudamos, por exemplo, ideologia de gênero, por que nós não podemos ser favoráveis à ideologia de gênero? Porque nós não encontramos essa possibilidade na Bíblia. Então, nós devemos entender que é a Bíblia que é autoritativa. Então, eu é que me enquadro na Bíblia e não a Bíblia que vai se enquadrar nos meus
pensamentos. Muito bem, vejam o que John MacArthur vai dizer sobre as vantagens de uma pregação expositiva. Primeira vantagem, é um mandato divino, ou seja, prega a palavra. Segundo, torna a Bíblia conhecida do povo. Lembra que eu disse que a pregação expositiva ela traz crescimento espiritual, porque o seu público vai ter o desejo de conhecer mais, vai ter conhecimento bíblico. Então, torna a Bíblia conhecida. Deixa claro que a autoridade é da Bíblia e não do pregador. Então, isso é importantíssimo. O próprio pregador deixar claro a autoridade bíblica no sermão expositivo. Ela confronta o relativismo e a amoralidade da nossa cultura. O que nós temos hoje? Uma cultura relativa. Tudo é relativo. A verdade é relativa. Sendo a verdade relativa, nós não temos uma verdade absoluta. Mas a Bíblia diz que Jesus é a verdade. Logo, existe uma verdade absoluta, que é a própria pessoa de Jesus. Os seus ensinos são verdadeiros. A própria Bíblia, para nós, ela é verdade absoluta. Então, veja, é um mandato divino, torna a Bíblia conhecida, deixa claro que a autoridade é da Bíblia e vai, então, confrontar o relativismo e também a amoralidade da nossa cultura. Então, a nossa cultura é amoral. E a Bíblia vai tratar das questões morais que devemos buscar para a glória do Senhor. Concluindo, então, esses 3 momentos, vamos dizer que a pregação descomplicada deve ser clara, olha só, objetiva e plenamente compreensiva pelo público ouvinte. E para isso, cabe ao pregador tornar a sua mensagem fácil, para que todos, ao ouvirem, saibam exatamente o que foi pregado. Então, isso é uma pregação descomplicada, é tornar fácil a mensagem, é transmitir a mensagem do rei como um arauto, de forma fácil, de forma clara, de forma leve, sem complicação, por isso descomplicada, e essa é a nossa intenção, estar trazendo conteúdos como esses, para que você, então, queira ser um bom pregador, um bom pastor, um bom obreiro, um bom missionário, um bom professor de escola bíblica, para que o seu público cresça e glorifique a Deus através da sua instrumentalidade.